Você pode jejuar e mesmo assim Deus não aceitar. Você pode passar o dia inteiro sem comer e ainda assim continuar longe da vontade dele. E eu não falo isso para te acusar, eu faço isso para te libertar. Porque Isaías 58 é um chamado de amor, mas também é um chamado de verdade. Onde Deus quer te dizer: eu não quero um jejum que emagrece o corpo e engorda o ego. Eu quero um jejum que mata a injustiça e ressuscita a misericórdia. É isso que Deus está querendo te dizer em Isaías 58. E se essa mensagem falar com você, se você quer viver Isaías 58 essa semana, continua assistindo esse vídeo. E já se inscreve no canal e deixa o like, porque isso faz o YouTube entregar essa palavra para mais pessoas que estão precisando ouvir. E no final, eu vou fazer uma oração bem direcionada para quem quer começar um jejum do jeito certo. Eu te amo, minha filha. Isaías 58 não foi escrito para quem está no mundo ou um bando de Deus. Foi escrito para gente que buscava a Deus, gente que tinha rotina espiritual, gente que parecia correta. O texto diz, eles pareciam procurar Deus todos os dias, pareciam amar os seus caminhos. E ainda assim Deus manda o profeta gritar como trombeta e dizer: mostra ao meu povo os pecados. Isso é pesado, mas é misericórdia. Porque Deus não expõe para humilhar, Deus expõe para curar. Vamos por versículo? No versículo 1, ele disse: grite a plenos pulmões como trombeta. Deus não pede sussurro, ele pede trombeta, porque tem pecado que não sai com mensagem fofinha. Tem gente morrendo por dentro e a igreja aprendendo a falar baixinho para não incomodar ninguém. No nosso cotidiano, isso seria: pare de passar pano para aquilo que te destrói. Não negocie com aquilo que Deus já condenou. Se você quer cura, precisa de verdade. E verdade, às vezes, é barulhenta. Deus manda gritar porque tem gente acostumada com o erro e chamando isso de normal. No versículo 2, ele diz: dia após dia parecem me procurar. Parecem, povo justo. Aqui está um dos versículos mais assustadores. Parecem. Tem gente que parece crente, parece espiritual, parece obediente, mas é só parecer. E isso hoje, na prática, você pode ver como postar versículos, mas humilhar gente em casa, no trabalho, na rua. Levantar as mãos na igreja e levantar a voz na sua própria casa, no seu casamento, no seu trabalho. Dizer: Deus é fiel, e ser desleal nos negócios. Pedir oração e continuar alimentando a mesma mentira. E Deus está dizendo: vocês gostam do meu nome, mas não gostam dos meus caminhos. Você jejua, mas continua tratando mal quem está do seu lado. Você jejua, mas continua sendo injusto no seu trabalho. Você jejua, mas continua explorando, enganando, manipulando. Você jejua, mas sua casa continua sendo um campo de guerra. Você jejua, mas sua língua continua ferindo. E eu falo isso com carinho, porque pode ser que alguém aqui esteja cansado, frustrado, dizendo: Deus, eu oro, eu jejuo e nada muda. E Deus te trouxe aqui não para te envergonhar, mas para te dizer: filho, filha, o jejum que eu aceito não é só de estômago vazio, é coração rendido, é vida alinhada. Já no versículo 3, ele diz: jejuamos e tu não viste. Aqui a alma revela o que ela acredita. Eu fiz minha parte, Deus me deve. Isso é perigosíssimo porque transforma jejum em moeda, oração em contrato, Deus em funcionário. No cotidiano isso seria: Senhor, eu fui na igreja, então me abençoa. Eu jejuo, então me dá. Eu fiz campanha, então resolve. E Deus responde: vocês jejuam, mas só cuidam dos próprios interesses e exploram quem trabalha para vocês. Tradução de hoje: você quer que Deus te honre, mas você não honra. Você quer justiça de Deus, mas pratica injustiça. Você quer favor, mas trata a gente como objeto. No versículo 3, ele diz: jejuam entre rixas, discussões, golpeando sem piedade. Aqui Deus expõe o jejum de boca. Tem gente jejuando de comida, mas se alimentando de raiva. Jejuando de pão, mas comendo amargura. Jejuando de carne, mas devorando pessoas com palavras. Isso no cotidiano, que seria jejum e fofoca, jejum, grosseria, jejum e humilhação, jejum e vingança. Deus diz: do jeito que vocês fazem, a voz de vocês não chega lá em cima. Não é que Deus ficou surdo, é que uma vida duplicada cria um teto espiritual. Você ora, mas o coração está em guerra. E o verdadeiro jejum que Deus quer, Isaías 58 na prática. Ele mostra que o jejum que ele escolheu foi romper as amarras da injustiça, que isso é forte, porque o primeiro jejum que Deus pede não é o de comida, é o de pecado, é parar de sustentar coisas erradas. Quer exemplo para hoje? Por exemplo, desonestidade, pequena, sabe? Aquelas que viraram hábito. Isso é natural.
Mentiras para se proteger, promessas que você nunca cumpre, falta de caráter que você normalizou. Ele também quer que você desfaça julgos e opressões, porque tem gente por aí que não bate, mas oprime com silêncio, oprime com chantagem emocional, oprime com ameaças, oprime com controle. E Deus diz, tira isso do meio. Ele também quer que você reparta o pão, que você acolha, que você vista. O jejum verdadeiro mexe no bolso, no tempo e no coração. É fé que vira cuidado real. Tem gente pedindo milagre, mas ignorando quem sofre ao seu lado. E Deus está dizendo, se você quer luz, seja luz. Tira o gesto que ameaça e a linguagem injuriosa. Esse ponto é para dentro de casa, porque espiritualidade que só funciona na igreja e não funciona em casa não é espiritualidade, é atuação. Deus não quer sua performance, Deus quer sua transformação. E se essa palavra está te confrontando com amor, comenta aqui embaixo, eu quero jejum verdadeiro. Envie esse vídeo para alguém que você ama, não para acusar, mas para acordar e curar. No versículo 5, ele diz, é isso que vocês chamam de jejum? Pano de saco e cinza? O que Deus está dizendo? Ele está te dizendo, você quer me impressionar com performance? Sabe o que é pano de saco e cinza hoje? É espiritualidade estética, cara de santo, mas coração duro. Eu sou da oração, mas sou da humilhação. Eu sou do jejum, mas sou da exploração. Sou da igreja, mas em casa eu só dou grito. Deus não se comove com teatro, Deus se comove com quebrantamento real. No versículo 6 ele diz, o jejum que eu escolhi é romper amarras da injustiça. Agora Deus define o que ele chama de jejum, jejum que muda o mundo. Ele diz, quer jejuar? Então jejue de injustiça. Pare de enganar, pare de usar pessoas, pare de manipular, pare de oprimir. Jejum que agrada a Deus começa no lugar que ninguém vê, na forma como você trata o outro quando ninguém está olhando. No versículo 7, ele diz repartir o pão, hospedar, vestir, não se fechar da própria carne. Aqui Deus encosta na ferida do egoísmo. E não se fechar diante da própria carne, na verdade é bem forte, porque é sobre parar de fugir da responsabilidade com o próximo, inclusive na família, gente próxima, gente da sua casa. E sabe o que é isso no cotidiano? Você dá oferta, mas fecha o coração para o necessitado ao seu lado. Você quer milagre, mas não pratica misericórdia. Você ora por avivamento, mas ignora a gente ferida na sua rua. Deus está dizendo, ele fala, minha presença te torna mais humano. Se te torna mais frio, não sou eu. É bem claro, tá tudo lá. Não é ele. E no versículo 8 ele diz, então sua luz brilhará, a cura virá, a justiça irá à frente. Presta atenção então. Não é faça jejum e você terá luz. É viva esse jejum de justiça e misericórdia. Então vem luz, cura, direção, proteção. Muita gente quer a promessa do versículo 8, mas não quer o caminho do versículo 6 e 7. Quer cura, mas não quer consertar. Quer luz, mas ama escuridão. Quer Deus perto, mas mantém opressão de pé. Já no versículo 9, ele vem falar, você clamará e ele responderá, estou aqui. Se tirar o jugo, ameaça e linguagem injuriosa. O texto fica pessoal. Eu vou responder sim. Ele vai responder. Ele diz, eu vou responder se você tirar o jugo, se parar de ameaçar, se mudar a fala. Tem oração que não avança porque o problema não está no céu. Está no jeito que você trata as pessoas. Gesto que ameaça hoje é controle emocional, chantagem, intimidação, agressividade, abuso de autoridade. Linguagem injuriosa hoje são as palavras que esmagam, ironias que humilham, xingamentos disfarçados, críticas que destroem. Deus está dizendo, quer minha voz, limpa a sua. No versículo 10 ele diz, se você der pão ao faminto, sua luz brilhará nas trevas. Tem gente pedindo luz em jejum, mas Deus está dizendo, quer luz, seja luz. Às vezes a tua resposta vai nascer quando você virar resposta para alguém. E aqui acontece um milagre interno. Quando você ajuda o aflito, Deus cura a sua própria escuridão. Porque misericórdia não só muda o outro, ela reorganiza o coração. Já no versículo 11, Javé será sempre seu guia. Você será como jardim irrigado. O texto promete sustentação em terra seca. Não é a ausência de deserto, é a presença de Deus no deserto. Te amo, filha. Fortificará seus ossos. Isso é sobre esgotamento, cansaço, desgaste emocional, sensação de estar quebrando por dentro. Deus está te dizendo, quando sua fé vira vida prática, eu te fortaleço por dentro e te faço forte, não só recipiente. No versículo 12, ele diz, reparador de brechas, restaurador de caminhos.
Aqui Deus troca o rótulo da pessoa. Você não será conhecido por aquele que tinha problemas. Você será chamado de reparador. Brechas hoje são famílias rachadas, relacionamentos feridos, vícios escondidos, traumas, violência emocional, falta de caráter normalizada. Deus levanta gente que fecha a brecha, gente que não abre buraco na vida dos outros, mas sim reconstrói. Já no versículo 13 e 14, ele fala: se chamar o sábado de delícia, então a sua delícia será Javé. Agora Deus toca na idolatria moderna. Produção, correria, ganho, dinheiro, agenda, ansiedade. Hoje, guardar o sábado é aprender a parar, alinhar prioridades, não fazer do trabalho um Deus. Não fazer do dinheiro um senhor. Não viver como escravo da urgência. Tudo é, ai, vamos logo. Deus está dizendo: você quer subir a lugares altos, então pare de viver rastejando atrás de interesses. Você quer herança? Então volte a me tratar como delícia e não como último recurso. E o capítulo fecha com autoridade. Assim falou a boca de Deus, falou a boca de Javé. Ou seja, não é opinião, não é conselho, é decreto. E um desafio prático pra gente: como fazer esse jejum certo a partir de hoje? Se você quer começar ainda hoje, faz assim, ó. Primeiro, quebra uma injustiça que você pratica. Pode ser pequena, uma mentira, uma manipulação, um jeitinho duro de tratar alguém, uma exploração, um atraso proposital. Sabe aquele jeitinho? Quebra ele. Número 2, alimente alguém com pão e com presença. Ajude alguém de forma concreta, seja resposta. O 3, que eu sei que às vezes é muito difícil: jejue da língua ferina. Para de ferir com palavras, para de ameaçar, para de humilhar. Você vai ver, você vai sentir o céu abrindo de um jeito absurdo. 4, volte a descansar em Deus. Nem tudo é trabalho, nem tudo é pressa. A sua alma não foi feita para viver correndo. E enquanto você jejua de alimento, jejue também de mais 4 coisas. Jejue da injustiça. Corrija uma coisa concreta que você sabe que está errada. Jejua da língua que fere. Hoje, sem ironia, sem grito, sem ameaça, sem humilhação. Jejua do egoísmo. Abençoa alguém com algo concreto, alimento, tempo, ajuda. Jejua do Deus me deve. Troque cobranças por rendição. Senhor, me molda, me quebra, me limpa, me ensina. Isso sim é Isaías 58. E deixa eu te dizer uma verdade com muito amor, mas com muita seriedade. Existem pessoas que estão fazendo tudo errado e mesmo assim olhando para a vida e dizendo: Deus está me abençoando, olha o que eu tenho. E elas apontam para bens, conquistas, status, portas abertas, dinheiro entrando, coisas dando certo. Só que Isaías 58 nos dá um choque de realidade. Porque ele nos mostra que é possível sim ter aparência de vida com Deus e não estar agradando a Deus. O texto mesmo diz: eles buscavam, jejuavam, falavam com Deus e Deus disse: eu não aceito esse jejum porque vocês continuam vivendo a injustiça. E sabe o perigo? É quando a pessoa confunde permissão com aprovação, confunde resultado com presença, confunde prosperidade com santidade, confunde Deus não me pune com Deus está satisfeito comigo. Porque às vezes o que você chama de bênção é só a vida seguindo o seu curso. Às vezes é fruto de esforço humano, às vezes é oportunidade, às vezes é até porta que abriu, mas não foi Deus que mandou. E tem coisa que chega na nossa mão como presente, mas vira teste. Porque tem presente que revela caráter e tem presente que denuncia caráter. E aqui entra o coração de Isaías 58. Deus não está impressionado com o que você possui. Deus está olhando para o que você carrega dentro. Tem gente que parece ter muito, mas vive vazio. Parece estar no topo, mas está em ruínas por dentro. Parece estar vencendo, mas está perdendo a alma. Porque as verdadeiras bênçãos que Isaías 58 descreve não são coisas na mão. São coisas que ninguém compra e ninguém finge. Luz no meio da escuridão quando a vida pesa e mesmo assim você não apaga. Cura das feridas, feridas da alma, da família, do passado. Deus tratando o que ninguém vê. Resposta de Deus quando você clama e Ele diz: eu estou aqui. Direção constante, Deus te guiando até em terra seca quando você não sabe o que fazer. Fortalecimento por dentro. Fortificará teus ossos. Isso é Deus sustentando você no cansaço que ninguém entende. Ser como jardim irrigado. Paz que não depende de circunstância. E ninguém entende. Restaurar ruínas antigas. Reconstruir o que parecia perdido. Casamento, caráter, propósito, fé. Ser chamado reparador de brechas. Não só ser restaurador, mas virar instrumento de restauração. Isso é bênção de verdade. Porque bens materiais podem encher o guarda-roupa, mas
elas não preenchem o coração. Podem comprar conforto, mas não compram presença. Podem trazer aplauso, mas não trazem a aprovação do céu. E tem mais. Nem sempre quem tem muito está agradando ao Senhor, porque só Deus sabe o que está por dentro, só Deus conhece o bastidor, só Deus vê o que acontece quando a porta fecha, quando ninguém está olhando, quando o coração está nu. E agora vamos fazer uma oração para Deus te ensinar o jejum verdadeiro, quebrando julgos, curando feridas e reconstruindo ruínas antigas. E eu creio que essa oração vai marcar um antes e um depois. Então repete comigo assim: Senhor Deus, hoje nós não queremos aparência, nós não queremos um jejum que só muda o corpo, nós queremos um jejum que muda o coração. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que buscamos Tua mão, mas não buscamos Teus caminhos. Perdoa-nos quando usamos religião como capa e escondemos injustiças. Hoje nós escolhemos romper as amarras da injustiça, tirar o jugo do nosso meio, curar a nossa fala e amar com atitudes. Senhor, visita as ruínas antigas, visita a casa que está ferida, visita a mente cansada, visita o coração ansioso. E que quando nós clamarmos, o Senhor responda: estou aqui. Por isso hoje, se essa palavra te alcançou, não peça para Deus apenas te dar coisas, peça para Deus te dar um coração alinhado. Não faça do jejum uma moeda, faça do jejum um altar. Porque o jejum que agrada a Deus não é só de estômago vazio, é injustiça quebrada, jugo removido, língua purificada, misericórdia praticada. E quando essa transformação acontece, aí sim você pode dizer: Senhor, Senhor, a bênção não é só o que eu tenho, a bênção é o que o Senhor fez em mim. A bênção é a luz que voltou, a bênção é a cura que começou, a bênção é a tua voz dizendo: estou aqui. Javé, eu abro mão da religião, da aparência. Quebre em mim tudo que é injusto. Arranca da minha boca a linguagem que fere. Eu não quero mais usar o teu nome e viver do meu jeito. Me dá coragem para reparar brechas, restaurar caminhos, servir os aflitos e amar com atitudes. E quando eu clamar, que o Senhor responda: estou aqui. Em nome do Senhor. Amém, 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 amém. Que Deus nos livre de parecer e nos conduza ao que é verdadeiro, porque no fim é melhor ter pouco com Deus dentro do que ter muito com Deus distante. Lembra, Deus te trouxe aqui para dizer: eu não quero o seu ritual, eu quero o seu coração inteiro, eu não quero o seu jejum para me convencer, eu quero sua vida para me obedecer. Porque quando a fé vira prática, a luz volta, quando a misericórdia vira estilo, a cura vem. Quando você solta o jugo, Deus diz: estou aqui. E se você recebeu essa palavra, envie essa mensagem para alguém que precisa. Escreve nos comentários: eu escolho o jejum verdadeiro. Eu vou ler e orar por você. E assista os próximos vídeos, porque essa caminhada não é de um dia, é de transformação. Se você recebeu essa palavra, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Escreve nos comentários: eu escolho o jejum verdadeiro. Eu vou ler e orar por você. E assista o próximo vídeo aqui do canal, porque essa caminhada não é de um dia, é de transformação. Não esquece, viu?